Boa noite, Gonova, Alexandre Medioff. Estamos entrando mais uma vez ao vivo aqui nas redes sociais, hoje com um convidado muito especial, o Maurício Carvalho. Ele que estuda linguística, é um especialista, mestre em linguística, né? Também formado em jornalismo, né, Maurício? E hoje está nos dando a grata satisfação de conversar um pouco sobre a língua pomerana, a língua alemã, trazendo alguns dados para nós. Então, boa noite, Maurício. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, grüß euch. Guten Abend, wie geht's? Eu só falo alemão padrão, não falo pomerano, mas é um prazer. Obrigado, Josiane, por ter convidado. E vai ser muito legal conversar com você sobre o pomerano e sobre as línguas germânicas. Excelente. Então, vamos começar. Então, onde que surgiu, né, esse interesse pelo estudo da língua pomerana, da língua germânica, da língua eslava, sei lá, ou francônica? Da onde que surgiu esse interesse? Não, foi um interesse que eu veio desde pequeno. Eu tinha interesse por idiomas. Meus pais já gostavam, minha mãe já falava bastante francês, e meu pai falava inglês, trabalhava aqui no Porto de Santos, eu sou de Santos, aqui em São Paulo, onde tem um porto, muito contato com o mundo exterior, né? E por alguma razão eu comecei a estudar idiomas, comecei a estudar alemão quando eu tinha cerca de 14 anos, 15 anos, com 18 anos já era fluente, e depois comecei a estudar italiano, sueco, depois parti para as línguas eslavas, que são o polonês e o russo, e fui estudando as línguas do mundo. Eu fiz faculdade de jornalismo, mas depois eu fiz linguística na USP, eu me formei em mestrado de linguística na USP, mas nesse momento eu já falava várias línguas europeias, já falava também algumas línguas asiáticas, um pouco de chinês, um pouco de árabe, mas sempre foquei nas línguas europeias, né? E mais recentemente eu parti para o YouTube e resolvi fazer um canal de linguística, onde eu procurei incluir todas as línguas do Brasil, especialmente, porque não tem linguística brasileira no YouTube, tem linguística do mundo, que os estrangeiros fazem, mas línguas indígenas do Brasil, línguas de imigrantes do Brasil. Meu canal tem o vídeo de Vêneto também, a língua Vêneto, que é falada no Rio Grande do Sul, aí, o italiano. Eu tenho um vídeo sobre ela, é o único vídeo do mundo sobre essa língua. E o vídeo de pomerano, eu tenho um vídeo sobre o Hunsrückisch, que é o alemão padrão do Rio Grande do Sul, né, mais falado que o pomerano, que é baseado na língua mais ocidental. Eu tenho vídeo sobre a língua Yanomami, sobre a língua Kayapó, sobre a língua o tupi antigo, Yangatu, línguas como o Yorubá, que é uma língua africana que influenciou o brasileiro, palavras de origem Yorubá, que vieram da África para o Brasil, palavras de origem Umbundo, Quimbundo, angolanas. Então, no meu canal não só tem as línguas do mundo, como também a ligação dessas línguas com a cultura do Brasil. Eu dou essa ligação, como essas línguas influenciaram, quais palavras vieram do Yorubá, das línguas indígenas, do tupi, para o Brasil. Então tem essa ligação de fazer um canal bem brasileiro que explora a diversidade linguística do Brasil, especificamente. Poxa, que interessante. E me diz uma coisa, assim, no pomerano, tu achou o pomerano, assim, muito similar ao alemão, ou realmente eles não têm nenhuma similaridade, né? Ele é muito mais parecido, talvez, até com, sei lá, o inglês, norueguês, holandês, ou o pomerano... É uma língua bem diferente, porque ela não está no mesmo ramo que o alemão, exatamente. Muita gente chama, é meramente um dialeto de alemão. O alemão e o holandês, na verdade, são uma derivação do antigo francônico, que era a língua falada pelo Império de Carlos Magno no começo da Idade Média, na parte ocidental da Alemanha, onde é Frankfurt. Tanto que a palavra Frankfurt vem de Franco, né? Frankfurt é o forte dos francos. Ali onde tem Colônia, perto da fronteira com a França. Essa língua dos francos é que virou a base literária do que a gente chama de alemão, e do holandês também. São duas variedades de francônico, do antigo francônico, que foram pegas para ser a língua literária dos holandeses e dos alemães. O pomerano, ele vem do saxônico, que era a língua que já estava naquela época no norte da Alemanha, na região de Hamburgo, na região de Rostock, na região de Bremen. Toda aquela parte, ainda hoje se fala o baixo saxão. E dentro desse baixo saxão, que é o Plattdeutsch, coloquialmente conhecido como Plattdeutsch, dentro desse baixo saxão, atravessando o rio Oder, né, para o outro lado, que hoje é a Polônia, se formou, os saxões foram em direção ao Báltico, ali por Oriente, e a língua saxônica nessa região da Pomerânia virou a língua pomerana, que é um tipo de saxão.
Então, na verdade, tem uma derivação bem diferente do alemão. O alemão e o holandês são francônicos. O pomerano é uma variedade de saxão, junto com o inglês, na verdade. O inglês também é uma derivação do saxão. Só que o inglês foi influenciado pelo francês, foi influenciado pelo escandinavo, então o inglês ficou bem diferente também. Então, realmente, não tem nenhuma língua germânica que seja muito próxima do pomerano, do baixo saxão no geral, porque o baixo saxão foi meio que perdido entre várias outras formas e realmente não está tão próximo de nenhuma. Por isso que é tão interessante. Muito mais que o Russrückisch é uma forma de alemão bem próximo do alemão do francônico, do alemão padrão. Realmente, quem fala o Hunsrück, ele tem muito mais facilidade de entender, né, o alemão pronunciado atualmente, né, então as palavras realmente são muito parecidas. Os pomeranos aqui no Brasil, eles até sofreram bastante, né, porque eles eram taxados como alemães, né, então os cultos eram realizados em alemão, as aulas eram ministradas em alemão, só que o pomerano não entendia o alemão, né? Então, muitos pomeranos, né, foram anos, inclusive para os cultos, para a igreja, né, ouvindo sermão em alemão, mas achavam bonito o sermão, mas realmente não entendiam. Muitos liam o alemão, mas não tinham esse entendimento realmente do que significava, né, aquela prédica, não conseguiam entender. Então, o pomerano realmente, eu acho, na minha opinião, realmente também tem muita diferença do alemão. É bem complicado, assim, a compreensão, quem não tem nenhuma base do alemão é muito difícil de compreender, né? Você agora está começando um projeto também, né? E comentaste sobre o ensino, também a gramática do pomerano, né? Você já tem bastante conhecimento das outras línguas também e já consegue também distinguir, mostrar e ensinar de uma forma mais fácil, né? Como e quando surgiu esse projeto ou como vai ser esse projeto? Não, isso é uma ideia que eu tive, na verdade, de fazer para várias línguas brasileiras que não têm material. Originalmente, eu até concebi fazer um projeto desse para as línguas indígenas, que carecem muito desses materiais. As línguas realmente dos povos indígenas, que às vezes são faladas por poucas centenas de pessoas e não tem muitas vezes nada. Ou quando tem uma tese acadêmica, que é uma coisa que ninguém entende, uma gramática tão sofisticada, de 1000 páginas, que ninguém vai entender e ler aquilo. Então, no pomerano, eu também, no próprio canal, eu coloquei essa gramática de pomerano que eu fiz, esse resumo em vídeo de pomerano que eu coloquei, justamente para atrair pessoas que falam pomerano para mim, para um dia, quem sabe, entrar em contato com as pessoas que falam realmente o idioma, para eu ter uma base para onde, quem sabe, se tivessem tempo, né, alguém disponível, para eu elaborar, consultando essas pessoas, como você, quaisquer outras pessoas que se interessem, de formar um material didático, porque eu ensinei idiomas por muitos anos e até hoje eu estou montando uma plataforma de ensino de idiomas, inclusive de alemão, para quem quiser, no meu canal do YouTube. Então, a gente vai ter... Eu já estou montando uma espécie de padrão de material didático, que seria preenchido de maneira quase automática por qualquer pessoa que conhece o idioma. Eu daria algumas frases de exemplo, em português ou em inglês, caso a pessoa não conheça português, é um estrangeiro, e a pessoa vai lá e você mesmo poderia, junto comigo, né, inclusive fazendo material de maneira mais ou menos sistemática e padronizada para todos os idiomas, de modo que aquilo fique de fácil abordagem. Frases comuns, principal conjugação verbal, como formar frases, como fazer perguntas, frases do dia a dia, como bom dia, boa tarde, boa noite, partes do corpo, profissões, nome dos animais, tudo organizado de maneira temática, de maneira intuitiva, não que nem um dicionário de ordem alfabética, que parece uma lista telefônica. Você pega uma palavra atrás da outra, mas não tem um contexto, né? Não tem muito... não tem como tu começar um diálogo, né? Tu tem um dicionário, mas tu não sabe muitas vezes como começar um diálogo com esse dicionário. Claro que é muito válido também o dicionário, né? Que já foi elaborado, né? Mas realmente para começar um diálogo se torna difícil, né? Porque a frase muitas vezes tu não sabendo como se fala acaba invertendo um pouco a ordem das palavras e acaba ficando um pouco confuso, né? Então acaba se tornando difícil o aprendizado.
né? Isso, é. Daí eu entrei em contato com... Começou a aparecer pessoas que falavam pomerano no meu canal, e eventualmente eu encontrei você entrou em contato comigo, e a gente... você pode ajudar, qualquer pessoa pode ajudar, você que deve conhecer muita gente da comunidade, claro, vai ajudar monstruosamente a achar alguém que possa fazer esse material. É um esforço completamente iniciativa livre, né? Não tem nenhum critério a participar, e também não vou cobrar nada de maneira nenhuma, só pelo prazer de fazer uma coisa legal para todo mundo e para essa língua que é uma riqueza do Brasil, né? Poxa, que interessante. Nós temos aqui, inclusive, uma professora de alemão, mas que fala o pomerano também, participando da nossa live. Ela também já esteve na Alemanha, né? Mandando um abraço para ela, a Gisela Wink Warholz, né? Ela leciona o alemão, mas também fala o pomerano, né? Assim, muitas pessoas aqui da região, né? Tem muitos professores de alemão, e ultimamente agora está começando o ensino do pomerano nas escolas. Algumas escolas estão adotando, visto que o pomerano, com o avanço também da tecnologia, né, e acaba muitas vezes deixando a sua língua um pouco de lado, né? Provavelmente isso também aconteceu lá nos primórdios, né? As línguas foram pouco a pouco quem sabe, se remoldando ou se unindo, onde tiveram que falar, foram obrigados a falar somente uma língua. Claro que hoje não são obrigados a falarem somente uma língua, mas acho que com o passar dos anos, as intempéries, né, que vão ocorrendo, acaba ocorrendo essa extinção linguística ou variação linguística. Qual que é a sua opinião? Por que o francônico ele se tornou, realmente o alemão de hoje, ou ele tinha diferença do alemão? O saxão, né, por que ele ganhou esses ramos, essas ramificações, né? Porque o saxão foi para o inglês, teve o pomerano, as línguas eslavas, né, também surgiu essa divisão, ou como é que veio isso aí? Tem uma história por trás disso? Isso é interessante. Eu tenho um vídeo chamado As Línguas Germânicas no meu canal, que explica com detalhe toda a ramificação das línguas germânicas. Eu tenho também um vídeo de holandês, eu tenho um vídeo de Hunsrückisch, como eu falei, meus vários vídeos, todos dão um histórico que explica um pouco o que você perguntou aí. Eu convido todo mundo a assistir, porque são vídeos longos, vai demorar horas para vocês assistirem, mas está tudo lá. Realmente, tanto o holandês quanto o alemão, que a gente chama língua padrão, né, esse alemão Hochdeutsch, o alemão literário, que a gente aprende como língua alemã, são realmente uma derivação do antigo francônico, justamente por ter a língua que estava ali colada com a França, que primeiro aprendeu a escrever, eles começaram a escrever naquela língua, e aquela língua, na Idade Média, virou a língua na qual os alemães escreviam. Quando Lutero traduziu a Bíblia, embora Lutero fosse ali quase na Saxônia, Lutero estava lá para o norte, né, em Wittenberg, lá na região da Saxônia, ele escreveu em Hochdeutsch, que era a língua padrão. Já naquela época era a língua que ou você escrevia em latim, e Lutero teve a ousadia de traduzir a Bíblia para o alemão, só que não era o alemão que realmente 100% do povo falava, era o alemão comum ali, o alemão literário, que já existia, ele é escrito só em circunstâncias muito coloquiais, né? Lutero teve a coragem de fazer uma grande obra, uma tradução de uma Bíblia para a língua alemã, que era essa língua que a gente chama de alemão, baseada no antigo francônico, né? Já um pouco artificializada, depois de séculos cultivada, até o início do século XX, a maioria dos alemães não falava alemão. 90% dos alemães não falavam alemão. Até 1920, 1910, a maioria falava bávaro, falava baixo saxão, falava suevo, falava alamânico, falava ali os vários dialetos. Aquilo foi reduzido ao termo de dialeto. Uhum. Mas o alto alemão, o alemão padrão, foi imposto pelo sistema educacional a partir do século XIX só. A Alemanha se unificou só em 1871. Não tinha um país chamado Alemanha antes. Quando os pomeranos vieram para o Brasil, não existia uma Alemanha. Eles viviam na Prússia. Eles eram prussianos. Que também é uma outra história. O povo prussiano não tem nada a ver. Isso é uma outra história. Sim. Tem meu vídeo de prussiano também no canal, que vai explicar essa confusão toda de prussiano. Prussiano não tinha nada a ver com os alemães. Mas
E nessa história, as línguas regionais foram suprimidas mesmo. A intenção era matar todas essas línguas. Eles quase conseguiram mesmo. O saxão ia morrer, o bávaro ia morrer. Os austríacos não falavam alemão. Os austríacos, eles aprendiam alemão na escola. Na época do Império Austro-Húngaro não tinha. Só agora que tem gente que já nasce no meio da língua alemã. Essa língua que é o francônico literário moderno, o médio francônico. Né? Mas não tinha isso. Uma coisa por toda a Europa, né? Essa língua que a gente chama de italiano. Quando a Itália se unificou, em 1870 e pouco também, 95% da população italiana não falava italiano. Eles falavam as línguas regionais da Itália. Uhum. Né? De cada região, né? Quem acabou colocando assim, o alemão como língua padrão? É somente o fato de que foi a primeira língua germânica que foi escrita por estar na fronteira com a França, e aquilo pegou, mas não tem realmente uma... É justamente por isso que, inclusive, é interessante, como ela nunca foi imposta de maneira tão violenta. Os alemães, eles sempre tiveram, mesmo sem ninguém forçar, essa noção de vamos adotar uma língua só para todo mundo se entender. Uhum. Antes da Alemanha virar um país unificado. Então, todos os alemães, todas as regiões da Prússia, da Bavária, da Áustria, menos os holandeses sempre tiveram a língua deles. Sim. Mas os outros alemães ali, eles adotaram essa língua literária que começou na Idade Média e virou popular, virou padrão, e daí Martinho Lutero usou, e a partir de Lutero todo mundo usou mesmo, daí ficou normal, virou a língua padrão, que o alemão usa para comunicação mais erudita, para escrever, para falar em situação. Nos países onde houve uma imposição violenta, como na Espanha, as línguas sobreviveram melhor. O catalão sobreviveu muito melhor do que as línguas da Alemanha e da Itália. Os italianos, eles adotaram de livre e espontânea vontade, com a intenção de criar uma Itália forte. Vamos criar uma Itália forte, vamos criar uma Alemanha forte com uma língua só, para todo mundo se entender, para ser uma grande potência mundial, sem divisões étnicas. Então, os alemães que queriam criar um país unificado. Então, eles adotaram esse alemão de Lutero, esse alemão aí, único, central. Os italianos também pegaram a língua de Florença, a língua da Toscana, e fizeram a língua italiana e adotaram muito antes de existir uma Itália mesmo. A Itália também tem 150 anos. A Itália é mais nova que o Brasil, como a Alemanha é mais nova que o Brasil, um país unificado. Já nos países onde forçaram, como a Espanha, houve uma resistência, houve o efeito oposto. Os bascos, os catalães, e até mesmo os galegos, eles não largam na língua deles. O catalão prefere morrer a ser chamado, não gosta de falar espanhol. Eles tem porque já tinha uma unidade deles, já tinha a literatura deles, né? E os bascos falam uma língua que não tem nada a ver com o espanhol, também já é outro caso. Né? Agora, o interessante do saxão, do pomerano, é justamente isso, que é um ramo das línguas germânicas que lá na Alemanha morreu, porque a Pomerânia foi tomada pela Polônia, que fala uma língua eslava, que já é outra história. Sim. Então, vocês falam uma língua germânica que só existe em pequenas comunidades espalhadas aí pelo Brasil, uma coisa ou outra nos Estados Unidos, meia dúzia lá no Paraguai e acabou. E é uma língua muito diferente das outras, é muito interessante para nós. Somos linguistas, né? Pegar uma língua germânica de um tipo que eu nunca vi. Ela não é parecida realmente muito próximo de nada, né? É uma coisa, um capítulo à parte ali. Então é fundamental a gente estudar e divulgar essa língua, porque é uma história... é um capítulo da história linguística da Europa que só existe na cabeça de vocês. A riqueza que vocês têm na cabeça de vocês é monumental, acho que vocês não contam. Vocês não falam um dialetozinho da vovó da roça, vocês falam um ramo da língua germânica que é único no mundo e só está aí na cabeça de vocês no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e com 3 menonitas lá no Paraguai. Entendeu? É por isso que é muito interessante. O Plattdeutsch, ele seria o pomerano ou ainda não seria bem a mesma coisa? Eu digo, o pomerano seria uma forma de Plattdeutsch. Plattdeutsch seria um termo coloquial, que não é científico, não é muito usado na linguística, para designar o que a gente chama de baixo saxão moderno. Nossas línguas que sempre dominaram o norte da Alemanha desde a época que Carlos Magno estava no calcanhar da bisavó, na época de Júlio César. No norte da Alemanha eram as línguas que a gente chama de saxônicas. Até hoje, era o antigo saxão, existia a língua antigo-saxônica, que virou até mais ou menos 1600. A partir de 1600 tinha uma evolução, como todas as línguas, ela evolui, e virou o moderno baixo saxão, que
Só que eles perderam a consciência que eram saxões com o tempo e viraram meramente alemães chatos, alemães Plattdeutsch, né? Alemão é o alemão chato que vive na região alemão, onde a Alemanha que é chata, né? Não chato no sentido de ser tedioso, chato no sentido de ser plano. É a Alemanha plana. O baixo alemão. Por que eles são baixos? Porque eles são baixinhos ou porque eles são... Não. Porque a Alemanha que fica no nível do mar. Ali bem baixo, ao contrário do alemão do sul, que já vive numa região que vai subindo até os Alpes ali. Já é por isso que esse é o alto alemão. O alto alemão ficaria em uma região um pouco mais perto dos Alpes, ali mais para cima. Então, na maneira como os alemães popularmente chamaram as línguas deles, essas línguas aí de Leipzig para cima, do norte da Alemanha, são o Plattdeutsch. Mas o nome oficial é Niedersächsisch. Niedersächsisch, baixo saxão. Tinha também um antigo alto saxão, uma antiga saxão que era falado em Dresden, Leipzig, já se extinguiu no século XVIII. O alto saxão já se foi. Em Dresden, Leipzig, não tem mais nada disso aí. Isso se perdeu. Os saxões, altos saxões de Dresden, eram tão ricos no século XVIII que eles importaram o alemão padrão e já tinham um nível de alfabetização tão alto que eles abandonaram a língua deles, que era considerada uma coisa meio caipira, e adotaram o alemão padrão, esse alemão que a gente conhece, como a língua padrão dele já na época de 1600, 1700, quando Dresden, Leipzig eram as cidades mais ricas essa riqueza teve o efeito oposto, ela destruiu a língua deles, porque eles queriam adotar a língua mais bonita, que era o alemão de Lutero, o alemão da Bíblia de Lutero, o alemão da literatura, o alemão dos grandes escritores, né, de Goethe e tudo mais. Então eles são um pouco mais para o norte, o baixo saxão sobreviveu, e uma das variedades de baixo saxão é o baixo saxão da Pomerânia, atravessando o rio Oder, que antigamente era a Alemanha até a Segunda Guerra Mundial. Essa região que hoje é o noroeste da Polônia, a Pomerânia, né, pertencia à Alemanha, pertencia à Prússia. E nessa região, o baixo saxão desenvolveu uma forma pomerana de baixo saxão. Então você pode dizer, a resposta simples para a sua pergunta é: o pomerano que vocês falam é uma variedade, pode-se dizer que é um dialeto, é uma variedade de baixo saxão, uma variedade da língua baixo saxão moderna. É um tipo de Plattdeutsch, usando o termo coloquial que a gente fala, é um tipo de Plattdeutsch. Você fala um tipo de Plattdeutsch. Se vocês forem para Hamburgo, na Alemanha Ocidental, na região de Hamburgo, de Bremen, também falam Plattdeutsch lá, mas é diferente do que vocês falam. É um pouco diferente, Um ritmo dialetal, todo o norte da Alemanha compartilha características, mas já o de vocês é o dialeto oriental do baixo saxão, o leste, né, que se perdeu porque depois da Guerra Mundial a Pomerânia foi jogada para a Polônia e os alemães foram expulsos. Todos os alemães pomeranos foram expulsos e agora você vai na Pomerânia, você tem que falar polonês com as pessoas. É uma outra história. Então, a história da Alemanha ali foi até Gdansk, que era um grande centro da Alemanha ali oriental, foi transformado em Polônia, foi eslavizado, né? Então se perdeu, e por isso que vocês... só que isso foi muito depois de vocês virem para cá. Os antepassados de vocês vieram para cá 80, 70, 100 anos antes da Pomerânia passar para a Polônia. Demorou bastante ali para isso acontecer. Aqui o pomerano ainda se preserva, né? Então as pessoas ainda acabam falando o pomerano. Por que tu acha que ainda se preservou o pomerano aqui no Brasil, visto que na própria Alemanha e nos outros países meio que desapareceu? Tem algum fator que se deve a isso? Olha, eu gostaria de, na verdade, vocês é que deviam me explicar, né? Porque a história já... que seus avós, seus bisavós devem ter alguma... Eu sei que no Espírito Santo, a preservação do pomerano se deu pelo fato de que eles, quando chegaram no Espírito Santo, parece que tinham prometido uma terra boa para eles, mas na verdade não era tudo mentira, uma coisa assim. Eles foram para um vale na Serra do Mar, que era tão inacessível, mas tão inacessível, que até 1965 não tinha nem estrada. Então eles ficaram um Jurassic Park ali, pomerano, um mundo perdido. E sem contato. Até 1960 e pouco eles nem sabiam que estava acontecendo no mundo, porque estavam ali meio que numa comunidade perdida do tempo. Né? Na verdade que não foi muito diferente também, né? Aqui na região onde a gente vive. No Rio Grande do Sul...
Sendo que até hoje temos pessoas que não sabem falar o português, somente falam o pomerano e somente entendem o pomerano. Que no Rio Grande do Sul, né, o que aconteceu aí foi que a metade da população do Rio Grande do Sul é descendente de alemão, de alguma maneira, né? Então, um terço, né? Em algumas regiões, a esmagadora maioria. Então você cria um lugar onde tem praticamente você está cercado por 3 milhões de pessoas que são alemães. Ou falam Russrückisch, ou falam Bayerisch, ou falam alguma coisa parecida, ou falam um outro Plattdeutsch, hamburguês, aí, o Hamburgisch, o Bremerhavisch, alguma coisa assim. E daí a preservação no Rio Grande do Sul ocorreu porque simplesmente toda a população do Rio Grande do Sul é feita de imigrantes europeus. Não tinha competição. Para você pegar e impor o português, o Getúlio Vargas teve que descer o cacete aí no Rio Grande do Sul. E ele não chegou nem perto, né, de Xingui, né? Vocês ficaram ali no interior, ali, mas até hoje é muito forte. Isso aí, o Getúlio Vargas, ele, né, e os governos posteriores também não deram nenhum incentivo e aquilo ficou. Eu lembro que, né, os antepassados, né, diziam muito que foram muito perseguidos, né, por falarem a língua, foram reprimidos, e depois houve aquela geração que começou a sentir vergonha de falar o próprio pomerano, até por causa daquilo que os outros haviam passado, e por isso acho que hoje em dia muito está se perdendo o pomerano, né, por tudo aquilo que eles acabaram passando. Mas eu já vejo de novo agora essa nova geração, essas crianças, os jovens de hoje, querendo falar o pomerano, resgatar a cultura, que durante muito tempo ela ficou muito esquecida, né? Porque eu acho que eles sentiam muito medo e vergonha, às vezes, da própria cultura, né? Medo da repressão, né? De perseguição. Então, por muito tempo, eles ficaram bem reclusos também para assumirem sua identidade, né? Porque é uma coisa que eu vejo muito em imigrante no Brasil, né? Como eu sempre gostei de línguas, sempre que eu acho alguém que é filho de imigrante, que nasceu numa casa de imigrantes, eu falo, como é que é a sua língua? Me ensina, me fala aqui. E muita gente tem essa vergonha. Não sei muito, não consigo explicar. Não sei, não. A pessoa sai fugindo, ela não quer falar daquilo. É como se fosse uma coisa. E ser falante nativo, né, ter crescido numa casa onde a língua não era o português, era uma coisa meio traumatizante para a pessoa. Pelo menos aqui em São Paulo eu vejo isso. Em São Paulo são minorias mesmo, não tem ninguém predomina, né? Não tem nem os italianos não chegam nem a ser, sei lá, 20% da população. E os italianos também não falavam italiano, não esqueça disso, né? Que as pessoas acham que por que os italianos não falam italiano aqui em São Paulo? Porque os italianos que vieram ao Brasil, ninguém falava italiano, tá? Eles falavam piemontês, falavam vêneto, eles falavam siciliano, eles falavam napolitano, calabrês, eles falavam um monte de coisa, mas italiano, muito poucos falavam italiano. Alguém tinha educação. Nunca ouvi falar desse termo, calabrês. O vêneto, sim. A língua calabresa não é uma salsicha, não é uma linguiça. Pois é. Calabrês é a língua da Calábria, que é aquela ponta da bota na Itália. Tinha um tipo de siciliano. O calabrês e o siciliano são línguas quase iguais. O siciliano é muito forte, justamente pelo fato da Sicília ser pobre. A Sicília sempre foi a parte mais pobre da Itália. Essa pobreza protegeu a língua italiana do sistema educacional. Que até 1970 tinha analfabeto na Sicília ainda. Em plena Europa tinha gente que não tinha nem para a escola. A Sicília era muito pobre, né, em relação ao resto da Itália. Essa pobreza preservou, mais ou menos como a pobreza aqui de algumas regiões do interior do Brasil também preservaram, né? Algumas línguas de imigrantes. Quem está aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em cidades maiores, perdeu porque foi para o sistema educacional, né, se integrou totalmente. Quem ficou no interior, aquela região, hoje em dia nem é pobre, mais que o interior do Rio Grande do Sul, o interior de São Paulo são mais ricos que a capital. Mas até 1970, né, tinha muita gente pobrinha ainda no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Espírito Santo, né, aquela região. Santa Catarina, Paraná também, nós temos pomeranos, né, Rondônia também, acabam tendo pomeranos também. Tinha assim, problemas de comunicação, né? E a pobreza acabou preservando a diversidade linguística. Outra coisa, qual que é a maior dificuldade que tu achou assim, no pomerano, para ti? A primeira dificuldade é achar material, né? Uma vez que eu achei o pouquíssimo material que tem,
que eu quero justamente mudar isso, né, com a ajuda de vocês. A gente vai fazer um material didático bem legal por internet. Todo mundo baixa de maneira livre, porque não tem sentido você restringir o acesso, fazer uma coisa, né, em PDF, um site assim, meio bonita, para todo mundo baixar, todo mundo ter. Não, o pomerano eu acho difícil as peculiaridades gramaticais que ele tem em relação às outras línguas germânicas. Tem coisas que eu não entendo, porque não tem paralelo no alemão, não tem paralelo no holandês, não tem, algumas coisas tem mais paralelo no inglês. Essa construção que vocês têm com o verbo dal, ikdal, ikdal, sprek, que é uma espécie de passado que vocês têm, né? Ou enfático, eu não sei exatamente o que é, preciso estudar com vocês. Eu não me lembro também, porque faz muito tempo que eu fiz um vídeo, já faz... E tal, eu faço, né? Mas você junta o dal com outro verbo, às vezes. Sim. Ikdal, não me lembro, preciso voltar para a gramática ali, que eu não me lembro dos exemplos exatos. Vocês usam o dal como um verbo auxiliar. Só uma única língua germânica faz isso, no inglês. Nenhuma outra língua faz. O alemão não faz, o holandês não faz, o dinamarquês não faz, o sueco não faz. Eu sempre que eu falo sueco, eu falo dinamarquês. O dinamarquês não falo muito isso. Eu falo holandês, eu falo alemão. Poxa vida, um poliglota. Sim. Eu falo essas línguas todas, né, germânicas, desde que eu era adolescente. O sueco eu aprendi em 93. Então, o sueco é pouco parecido com o alemão, né? Sim, o sueco é uma língua germânica, mas já pertence à extração escandinava. Já tem umas peculiaridades são bem diferentes. Você não vai entender nada, nem falando pomerano, nem falando alemão. Você não vai entender sueco, mas é parecido, mais ou menos como o francês é parecido com o português. São línguas... Né, como seria em sueco, assim, boa noite, como vai, tudo bem? Good night, hur går det? Alt é tudo. Mas bom em sueco é bra. Não tem nada a ver. Porque em pomerano é gaud, né? Em alemão é gut. Em holandês é good. Em inglês é good. O sueco tem good também. Good. Mas good significa bondoso. Alguém que é bondoso, dotado de bondade. A qualidade boa é bra. Bra, bom, alt bra. Bra. Er du bra. Você está bom. Então, é do em pomerano é do bist, né? Do bust. Você é. Em sueco é do Já aparece o are do inglês. Aquele you are, né? Are. They are. Porque o inglês pegou esse are do escandinavo, né? Do E em sueco não tem conjugação verbal. Todas as formas verbais do presente e do passado são iguais. Só tem presente e passado. Não tem o em português a gente tem, né? Eu falo, tu falas, ele fala. Em pomerano também, né? Sprek, du sprekst. Sprek, alemão, né? Ich vertel. Você tem um verbo sprechen em pomerano, não tem? Sprek é mais em alemão, né? E tal spreka, né? Mas em pomerano é mais em futel, né? E futel, futel. Então, eu falo pomerano, seria ik fortel pomers. Ik futel pomers. E sprek também dá para falar, dá para usar também, né? Mas dá para falar também. Não tem problema, né? Du futelst, vi futela, né? Tem em holandês, o verbo vertellen, em holandês significa contar alguma coisa, mas não falar. Eu conto uma história. Ik vertel en geschiedenis, uma história. Poxa. Ik vertel, je vertelt, hij vertelt, we vertellen, jullie vertellen, ze vertellen. É holandês. Em alemão é erzählen, esse verbo é cognato do alemão erzählen, que é o verbo também relatar, contar alguma coisa. Vertel. Então, no sueco, não. Se você tem um verbo, né, o verbo falar, em sueco é tala. Então, e a talar, do talar, hantalar, só coloca R no final e pronto. É o presente do verbo. Em todas as pessoas em plural. No passado você coloca de, a talade, eu falei. Do talade, hantalade, vi talade, ni talade, dom talade. Não tem variação de pessoa nunca. Teoricamente seria mais fácil ou mais difícil? Nesse aspecto é mais fácil, né? O verbo é mais simples, mas tem algumas coisas às vezes complicadas. Eu tenho um resumo de sueco no meu canal em 3 partes. Deve dar mais ou menos uma hora de resumo de gramatical de sueco. Explica todos os detalhes da língua sueca. Você vai lá, coloca MAPC sueco total, se não me engano chama o nome, que dá um resumo bem
abrangente da gramática sueca, não é complicado. Para você que fala uma língua germânica, já duas, né? Alemão e pomerano, não vai ter grande surpresa, não. Mas é uma língua interessante porque tem coisas também diferentes, que nem o pomerano, que é parecido até certo ponto, mas tem umas horas, tem umas coisas que são completamente loucas. Eu estava vendo umas palavras aqui como baixo, né? Baixo é sir. Zit. Sit. Zit. Zit. Sit. Sit. Yeah. O homem baixo é Sireman. Ja, Ziedeman. Sireman. Zietmeis. Zietmeis. Man dá para falar também, né? Zietmeis. Zietkeer, né? Homem dá para usar. Zietkeer, que é o homem, ou Zietmeis. Zietman também dá para usar. Então, essa palavra não tem nenhuma outra língua germânica. Não tem, né? Zid. Em alemão, baixo é niedrig. Em holandês é log. Em inglês é low. Em sueco é log. Não tem Zid. Não sei de onde vocês tiraram. Né? Então, é uma coisa que é interessantíssima. E tem o pequeno, né? Pequeno é Klein, né? Mas aqui Klein já é parecido. É a mesma coisa que o alemão, né? Então, acaba sendo... Coisa em pomerano é dial, né? Adal. Ja, Adal. Em dial, uma coisa. Adal. Adal, uma coisa. Então, essa também é totalmente... Em alemão, dial tem a ver com teil, que é parte. A palavra uma coisa em toda a língua germânica é thing em inglês, ding em alemão, ding em holandês, ding em sueco também tem, embora tenha sak também em sueco. Só vocês usam a palavra parte no sentido de coisa. Essa palavra que vocês usam para dial, que é coisa. Mas tem o stück. A parte também a gente utiliza o stück. O stück. Pedaço. Pedaço, que é o stück. Parte, stück. Também, como é que é essa história de Nüssel, devagar, lento? Langsam. Não, eu vi Nüssel, não existe? Nu com N. Nüssel. O devagar a gente utiliza Langsam. Então aqui. Talvez eu tenha sido errado aqui. E o mesmo. A mesma pessoa. Nämlich Mensch. Selbig Mensch. Ja. Selbig Mensch. Ah, tá. E eu já estou aqui. Como é que é já? Já, ik ben hier. Ik ben hier al. Al, igual holandês. Ik ben hier al. Igualzinho holandês. O holandês também é al. O holandês mas no alemão não. O alemão é schon. Ich bin schon hier. Ik ben schon hier, Ik ben hier al. Em holandês, ik ben al hier. Em holandês, ik ben al hier. Ik ben al hier também dá para usar também. Dá para usar no final, como no meio da frase. Ben hier al também, no holandês também. No holandês, ik ben hier al, ik ben al hier. Dá no mesmo, viu? A palavra dor, Weidog. Weidog, Weidog. Essa é bem diferente que dor em alemão é Schmerz. Né? Em holandês é pain. Então, são palavras bem... Em sueco é und. Então, é Weidog. Tem a ver com o Wehtun do alemão, né? Tun weh, es tut weh. Tá doendo. Como é que vocês falam? Es tut weh. Tá doendo. Meine Hand tut weh. Deed vai. Minha hand deed vai. Que faz... É o verbo fazer com o verbo vai, né? Que vai tá dolorido. Né? Isso é bem interessante. Isso é uma coisa diferente mesmo que vocês têm aí. Colher. Como é que é janela? Festa. Não tem ram também? Ram. De ram. Não. E como é que é a moldura, a estrutura dos óculos de ram? Rom. Dairom. Como é que é o óculos? Brila. Isso é. E que vocês têm um monte de coisa que pegaram direto do alemão, né? Pelo fato dos pomeranos ficarem 2000 anos aí junto com os alemães, né? Tem palavras que são puramente alemãs. Vocês tiraram do alemão literário, como jornal. Vai falar que jornal é Zeitung, né? Zeitung, Zeitung. É jornal, acho que é Zeitung mesmo. Já Zeitung é uma palavra que não tem nada de pomerano, é totalmente alemã. Se fosse o pomerano, se você traduzisse para o pomerano, seria Tiding. Tiding seria jornal, né? Tiding. Eu noto que também...
Eu noto também há variações, né, do pomerano aqui do Rio Grande do Sul para o pomerano lá do Espírito Santo. Há algumas variações também, né? Não tantas, mas acaba tendo algumas variações, né? O mais ou menos a gente chama aqui de mera venha, né? Lá eles utilizam uma outra palavra também, né? Para o mais ou menos, assim, outras palavras que eu já notei que existem algumas diferenças. Mas é sempre interessante. Eu nunca antes, eu acho que foi falado tanto dessa língua pomerana como nesses últimos anos, né? Porque antes ele foi muito esquecido. Muitas pessoas, tu fala pomerano, o que é o pomerano, né? As pessoas nem sabem ou nem sabiam o que era. Hoje em dia estão tomando conhecimento que é o pomerano, a cultura, sobre a língua, e mais pessoas estão gostando dessa língua e também querendo aprender essa língua, porque acho interessante, né? E eu acho também que é muito interessante porque, ultimamente, o povo pomerano, o próprio pomerano, está começando a se valorizar e valorizar a sua língua, que antes, muitas vezes, não se orgulhava dela, e ela acabava ficando no esquecimento, e agora, ultimamente, também estão começando a valorizar a sua língua, mostrando também que tem um grande valor histórico, né? Essa língua. Porque tinha esse estigma, né? Tinha o estigma de uma língua que não era um alemão direito, um alemão mal falado, um alemão todo errado. Na própria Alemanha, na própria Europa, essas línguas regionais têm esse estigma. E não seria mas é uma língua, isso é só um dialeto, não é uma língua de verdade, é uma coisa de gente caipira, de gente que não sabe falar, que é ignorante. Então, com o tempo, a gente vai vendo que não é isso. Esse estigma existia bastante, e hoje em dia há muito conflito, né? É dialeto, é língua, né? É dialeto, é língua. Mas como a gente estava comentando... como eu disse, é um dialeto do saxão, um dialeto da língua saxônica, uma das variedades do saxão que existiu por toda a história da humanidade. Toda a história ali do norte da Europa, teve os saxões ali, que falavam vários tipos de saxões, de baixo saxão, e um desses saxões é o que vocês falam aí. Então, se é que um dialeto, não é um dialeto do alemão, porque o alemão também não existe. O alemão é um rótulo que aplicaram sobre o francônico médio literário. O francônico médio literário é essa língua que a gente chama de alemão. O nome científico seria francônico médio literário, é o alemão, que a gente escolheu para ser alemão. O francônico baixo literário é o holandês. E o saxão nunca teve uma língua literária, porque os saxões sempre foram politicamente e culturalmente, sempre adotaram, não foi uma imposição, não houve violência, mas por uma questão de unidade germânica alemã, para fazer um país unificado culturalmente antes da unificação política, os próprios saxões e bávaros, o bávaro também tinha uma língua diferente. O bávaro é diferente do alemão, a língua bávara, que os austríacos também falavam. Mas os austríacos nunca usaram bávaro para escrever nada. Os austríacos escreveram sempre, e os austríacos estão unificados há 500 anos já. Eles tinham o maior império da Europa, totalmente independente de todos os reinos alemães, que era o Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro. Os austríacos eles usavam o francônico médio literário, que é esse alemão padrão. Eles não usavam a língua bávara que eles falavam, a língua que eles falavam na região deles. Então, quando eles iam para a escola, eles aprendiam o alemão padrão e escreviam a sua nossa língua. Como os suíços também. Se for para a Suíça, por não ter nenhuma imposição de língua nenhuma, os suíços eles ainda falam no meio da rua. Você ouve claramente as pessoas falando, pessoas com alto nível educacional, nos bairros mais ricos de Zurique, qualquer lugar de Basel e tudo mais, as pessoas falando em alamânico, que é o alemão chamado alemão suíço. No meu vídeo de línguas germânicas tem um clipe da pessoa falando ali, várias pessoas falando no meio da rua em alamânico, que é uma língua germânica diferente. Só que na hora de escrever, você pega o jornal, vai estar escrito. E até o jornal na televisão, o clipe de entrevista que eu coloquei no meu vídeo está lá. A mulher fazia pergunta em alemão, a pessoa respondia em alamânico. E às vezes a pessoa fazia a pergunta em alamânico, a pessoa respondia em alemão suíço. E às vezes eles mudavam no meio da frase. Eles ficam mudando no meio da frase. Quando pula para um assunto mais sofisticado, eles saem do alemão suíço e falam alemão padrão. Quando volta para um assunto mais descontraído, eles tendem a retornar para a língua regional deles. A língua deles está muito viva, o alemão suíço. É mais ou menos isso que acontece. Esse negócio de dialeto e tudo mais
é uma história que não faz muito sentido pensar. Existem variedades de todas as línguas, algumas têm prestígio e são uma variedade que é escolhida para ser a língua literária do país. A língua da escrita, a língua que dá prestígio, que dá valor, que dá status social, a língua para você escrever coisas. E tem as línguas que não têm esse status. Então, na Itália foi a língua da Toscana, a língua de Florença, porque o Dante Alighieri e o Petrarca eram de Florença. Todos os mais inteligentes da Itália, lá na época de 1200, 1300, quando começou o Renascimento, eram de Florença. Florença era a capital cultural da Europa. Então foi a língua de Florença que foi pego para ser a língua dos italianos. Sim. Da mesma maneira como o francônico médio foi a língua francônica do Império de Carlos Magno foi pega para ser a língua dos alemães. A língua padrão. Na verdade, resumindo, então, não existe essa coisa de dialeto e de língua, né? Uma língua foi escolhida para ser a língua padronizada, a língua literária, mas as outras são todas línguas porque cada uma tem sua característica própria, né? E eu acho que a língua, ela precisa ser preservada, né? Porque através dela também, a cultura e a língua, elas caminham juntas. Eu acho que quando se perde a língua, a cultura automaticamente também. Como eu disse, até o século XX, essas línguas que a gente chama de alemão, de italiano, não eram nem faladas pelos povos. Não tinha. Os imigrantes que vieram no Brasil da Itália, como vocês, que eram os alemães, eles vinham falando a língua regional. Eles não vinham falando italiano. Meus antepassados italianos não falavam italiano. Eles falavam lá o bolonhês, o piemontês, o vêneto, assim como vocês, só que os italianos perderam, né? Porque o italiano é muito parecido com o português, acho que eles foram perdendo, né? Exceto no Rio Grande do Sul, que tem o vêneto. Assiste meu vídeo de vêneto que eu explico aí a situação linguística do vêneto aí, do italiano, aí no Rio Grande do Sul, que é bem interessante. Está explicada lá com gramática da língua italiana. Só vai no meu canal. E os alemães também vieram trazendo a língua deles, como o alemão é uma língua muito diferente, acho que ele teve uma resistência a mais. É difícil você pular do pomerano para o português. Então, acho que também se preservou, né? Porque o alemão também tem uma identidade cultural mais forte, mais marcada em relação ao brasileiro padrão, né? Talvez porque os alemães foram para regiões rurais. Já os japoneses, por exemplo, foram muito para a cidade. Então, o japonês se perdeu no Brasil. Porque o japonês logo se educou muito, né? Ficou urbano. Não tem, assim, interior de São Paulo não foi colonizado por japoneses. Não tem cidade fundada por japonês. Então, é isso. Eu gostaria que tu compartilhasse o teu canal para que as pessoas mais tarde pudessem também assistir os teus vídeos. No canal chama MLPC Linguística, né? Eu não sei se eu posso compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. A tela compartilhando aqui. Aqui. Aqui, vocês veem é meu vídeo de Pomerano, que eu coloquei aqui para mostrar, né? Aqui vocês estão vendo a árvore evolutiva das línguas germânicas, que explica todos esses dialetos de línguas germânicas, como que eles evoluíram em relação ao antigo germânico, que era falado na época do Júlio César, lá, na época do Império Romano. Assim como o latim deu origem às línguas latinas modernas, o antigo germânico foi dando origem às línguas germânicas modernas através da evolução, aí, ramificação da língua. Está tudo explicado. E meu canal não se restringe só a línguas germânicas, né? Tá lá línguas indígenas. Eu acabei de postar uma comparação entre o japonês e o tupi-guarani, vietnamita, maltês, húngaro, javanês, galego. Vocês estão vendo aí na tela, né? Guarani, uma língua indígena do Paraguai, do Brasil, uma língua guarani. Qual a diferença entre o guarani e o tupi? O provençal, línguas, inclusive essas outras línguas minoritárias que todo mundo quer saber, mas você não encontra informação, como provençal, que era a língua regional da França. A França também tinha suas línguas regionais que foram suprimidas na base da violência. O provençal era uma língua dessas, que é uma língua que hoje está lutando para sobreviver e que já foi a grande língua da Europa Ocidental, a primeira língua literária que foi escrita fora o latim na Europa. Tem um vídeo de etrusco, Yiddish, que é a língua dos judeus. O Yiddish é interessante, que é uma língua germânica, só que falada pelos judeus. Tem um vídeo de Yiddish aí. Então, a língua dos judeus é um tipo
é um tipo de Yiddish bem parecida com o Hunsrückisch. Quem fala Hunsrückisch vai entender 80%, 90% do Yiddish. Até línguas artificiais como Esperanto, fala o tupi antigo, o Swahili, o basco, que é uma das línguas mais misteriosas da Europa, né? O basco é estranhíssimo, uma língua completamente diferente de tudo que você imagina. O Caingangue, que é uma língua indígena aí do sul do Brasil, falada no Rio Grande do Sul. Né? Então, o que não falta é línguas pouco conhecidas, línguas raras, o antigo egípcio, línguas antigas, línguas célticas, que também são línguas minoritárias da Europa, sobrevivendo aí aos trancos e barrancos. É isso. Vai no canal MOPC Linguística no YouTube, que você vai descobrir toda a diversidade linguística do mundo. Já postado no meu canal, em 2 anos e pouco, eu consegui colocar vídeos sobre praticamente todas as línguas do mundo. Puxa, que interessante, que belíssimo trabalho, né? Valorizando todas as línguas e mostrando as línguas também pelo mundo, e as línguas aqui agora, mostrando essas línguas que há no Brasil, né? Línguas e dialetos que há no Brasil. O teu trabalho, sim, é espetacular, né? Então, nós, como pomeranos, nos sentimos honrados, né? Em você também estar valorizando a nossa língua, que durante os anos foi esquecida e agora está vindo à tona, né? Agora as pessoas estão tendo mais acesso ao pomerano, então a gente se sente realmente muito feliz, muito honrado de você estar fazendo este trabalho e essa pesquisa, e agora tentando também elaborar um material para que as pessoas consigam aprender e entender o pomerano. É um trabalho, sim, espetacular, a gente só tem a te agradecer. Eu gostaria até de convidar você, ou qualquer pessoa que queira participar, a mandar mais material e quem sabe até fazer mais vídeos de vocês, nem sei como é a participação, vocês mandam para mim algum vídeo de vocês falando a língua com alguma legenda, com algum material, preparando, né, para você registrar tudo isso. Eu vi alguns canais de pomeranos, mas não tem legenda nem em pomerano, nem em português, fica difícil. Nem em português. Então, quem não sabe, né, não vai entender nada, né, então eu vou direcionar como fazer um material didático, pegando esse material em pomerano, vocês vão falando, mostrando situações do dia a dia, mas também de uma maneira que quem, às vezes, deve ter muita gente que aprendeu na infância, mas está há 20, 30, 40 anos sem ouvir e quer retomar aquilo, né? Provavelmente se mudou para uma cidade grande, foi para Porto Alegre, foi para São Paulo, e já não se lembra mais. Então, eu queria pegar, né, que vocês também fizessem material aí para colocar mais coisa, porque infelizmente eu só fiz um videozinho no meu canal, porque não tem praticamente nada, é difícil de encontrar material. E como é que o pessoal pode enviar esse vídeo? Para onde que envia? Quer deixar um contato? Se você quiser entrar no meu canal, né, deixar nos comentários algum link, posta no YouTube, acho que todo mundo hoje tem acesso ao YouTube, né? Você posta um vídeo no YouTube e deixa o link para mim, ou através de você pode passar meu e-mail, que eu também tenho para as pessoas, não sei como é que eu passo aqui pelo e-mail para você, mas se quiser deixar na sua página, no e-mail de contato que eu tenho, que eu dou para as pessoas no meu canal. Mas hoje todo mundo tem um canal no YouTube praticamente, né? Só você pegar seu celular, gravar, vocês têm aí a língua já dentro da cabeça de vocês, se quiser eu poder chupinhar tudo assim direto e fazer um download imediato, né? Mas não dá. Então eu queria muito ver vocês, né, falando e explicando a língua de vocês. E eu vou ajudar a fazer um material para que as pessoas que não sabem ou querem retomar a língua, né, e querem aprender, tenham um material de acesso, porque é uma riqueza brasileira, como eu já falei no canal, no vídeo, né? É uma riqueza brasileira e mundial, um ramo germânico inteiro, 2.000 anos de evolução de uma língua germânica que praticamente só existe em vocês. Vocês têm esse peso, né, da responsabilidade de manter uma herança norte-europeia que, fora de vocês, dessas 100 mil pessoas que não falam pomerano, não existe mais no mundo. Não existe praticamente mais na face da Terra, né? Então, pessoal, vamos valorizar o nosso pomerano, né? Nada de ter vergonha de falar a língua pomerana, ensinem para os filhos de vocês. Crianças, não tenham vergonha de falar o pomerano, e é até mais fácil para vocês aprenderem depois o inglês, outras línguas, né? Acaba se tornando mais fácil, né? Quando a língua materna acaba sendo uma língua germânica, né? Vamos assim dizer, né? Então, pessoal, falem o pomerano, né? Não vamos deixar essa língua morrer. Então, só me resta agradecer a tua participação,
né? E quem quiser entrar em contato, então, para mandar vídeos, quem me conhece pode mandar no meu perfil pessoal, pode mandar nas minhas páginas também, né? No Mensagens em Pomerano. E tem meu número de WhatsApp, passo depois o número do Maurício para vocês também, né? Se ele permitir, né? Para mandarem os seus vídeos, para a gente conseguir, assim, elaborar um material bem simplificado, bem didático para aqueles que queiram aprender ou relembrar o pomerano. No mais, eu agradeço muito a tua atenção, tua disponibilidade, né, de hoje conversarmos um pouco. Eu fiquei impressionada com conhecimento linguístico, não só conhecimento linguístico, histórico também, que você tem. Cheguei a olhar um pouco do seu canal, então recomendo muito o canal para aqueles que queiram aprender um pouco mais, assim, é fantástico. Realmente, olhei alguns vídeos, eu achei fantástico, então quem quiser acompanhar, quem quiser olhar, pode ir lá acessar o canal dele, que vocês vão se encantar. Então, espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar, né, que a gente possa trazer mais assuntos, né, na nossa live. É uma live simples, é apenas um diálogo, mas eu gosto de valorizar aquelas pessoas que acabam também lutando, né, pela cultura, não só do pomerano, né, mas no modo geral, pela cultura de um povo. Eu acho muito, muito válido isso. Então, muito obrigada, Maurício, seja sempre bem-vindo, né, a essa nossa página, a este nosso canal. Esse vídeo depois também vai para o YouTube, né. Agradeço de coração, espero que mais vezes possamos conversar. Obrigado, Danka. Acho que em pomerano, obrigado também é Dank. Danka ou Dankeschön. Também, Dank, né? Obrigado. Eu que agradeço a sua participação, né? E as perguntas foram ótimas, você é maravilhosa, você espera que vai me ajudar muito aí a entender a língua pomerana no futuro. E espero que seja o começo de um contato bem frutífero para todo mundo, para toda a comunidade pomerana e para mim, que eu tenho uma curiosidade monstruosa em saber mais sobre a língua de vocês. Agradeço muito. Queres deixar um recado pro pessoal dos pomeranos? Realmente, valorizem a língua de vocês, procurem escrever material, procurem postar vídeos, assim, legendando para explicar também o que está sendo falado, porque sem alguma tradução, alguma coisa, fica difícil a gente decifrar, embora a sonoridade da língua seja muito interessante. Eu, como falo alemão, holandês, eu entendo alguma coisa que vocês falam, né? Algumas coisas dá para entender. Mas postem material, eu não tenho vergonha, façam um canal no YouTube, mostrem vocês falando dentro da casa de vocês, entrem em contato, falem em federações, grupos do WhatsApp, sites, para vocês entrarem em contato entre si e formar um grupo, né? Porque hoje em dia, mesmo quem vai para a cidade, não tem mais desculpa de não ter contato. A internet junta todo mundo. Eu estou aqui em Santos, vocês estão no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, todo mundo vive na mesma casa na internet. Então todo mundo tem um canal de televisão gratuito aí para postar o que quiser. Então postem, peguem esse mundo que vocês vivem, que é um mundo brasileiro que é desconhecido para 99% dos brasileiros, que dirá do mundo, né? E exibam mais, se mostrem mais para o mundo aí, porque a gente quer saber mais de vocês. Quem não é visto não é lembrado, né? Como diz aquele. Então, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Agradeço também a companhia. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.